Olá, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de ciências hoje? E aí, como que você está? Tem feito as atividades? Tem estudado em casa? Não se esqueça, é muito importante que você estude. Mas antes de começar a nossa aula hoje, nós vamos falar sobre os cuidados que nós devemos ter, né? Porque também é muito importante se cuidar. Você tem ficado em casa? Tem se cuidado? Usado máscaras? Lavado bem as mãos? Que é muito importante. Se sair, ao retornar, não esqueça dos cuidados. Assim, você vai estar livre da doença e todos da sua família. É um cuidando do outro. E aí, vamos para a nossa aula de ciências hoje? Hoje nós vamos falar sobre diferentes ambientes, sobre adaptações de seres vivos no ambiente em que vive. Vamos começar a nossa aula? O meio ambiente e a diversidade da vida. Vocês se lembram que esse foi tema da nossa última aula? Pois é, o nosso planeta existe diversos seres vivos, não é mesmo? Muito grande, nós podemos observar a enorme quantidade de seres vivos que existem no nosso planeta. Animais, plantas, pessoas, não é isso mesmo? E você se lembra que na nossa última aula de ciência, quando nós falamos sobre as diversas tipos de vida, de ambiente, nós demos uma atividade para casa. Você fez a atividade? Vamos ver o que ficou a tarefa para casa? Que nós falamos, se você tivesse um cantinho na sua casa, que você fizesse algumas observações. Tipo de planta, o tipo de solo, de terra que essa planta está, as espécies de seres vivos que habitavam lá. E se as plantas estavam com vida. Você fez essa atividade? Muito importante que você tenha feito. É importante que você faça todas as tarefas que nós pedimos aqui na nossa aula, né? Por quê? Na nossa aula, se nós vamos falar sobre os seres vivos, se nós vamos estudar, é importante que nós façamos todas as atividades, não é mesmo? Vamos começar a aula hoje observando essa planta e o ambiente que está representado nessa foto. Vamos observar. Essa planta chama-se cacto xique-xique, de um bioma chamado caatinga. Vamos ver. Você já viu alguma planta semelhante a esta? Já observou aí no local onde você mora algum tipo de planta que pareça com essa? É um cacto. Você já teve um cacto na sua casa? Eu tenho um. Vamos ver mais sobre essa planta. Como que esta planta é? Pense aí que nós vamos fazer a descrição dela juntos. Olha como ela é cheia de galhos e espinhos, não é mesmo? Observem a paisagem, o terreno local dessa planta. Apesar de estar tudo seco, ela permanece verde. Será por quê? Será? Você pensou por quê? Pensa aí um pouquinho, por quê que essa planta, apesar de estar num local de muito difícil, ela ainda permanece verde? Observamos também sobre o ambiente. Isso, a natureza veio nos mostrar que todo ser vivo se adapta a qualquer ambiente. Ela faz de tudo para viver naquele ambiente. E esse bioma, o bioma da caatinga, é uma espécie tipicamente de bioma brasileiro. Em nenhum outro local do mundo você observa esse tipo de bioma. Muito rico, né? Você observa
que, apesar de estar tudo seco, ela permanece verde porque ela armazena a água em seu organismo, para que ela possa se beneficiar na seca. Por isso que todo o meio ambiente, todo ser vivo vai se adaptar ao ambiente que ele vive. Vamos lá. Vivendo em diferentes ambientes. Vocês podem observar aí que eu coloquei vários desenhos. E nós temos também um texto. E nós vamos ler esse texto. Eu vou fazer uma leitura e em seguida você também faça. Combinado? Vivendo em diferentes ambientes. Em nosso planeta existem muitos ambientes e cada um deles apresenta temperatura, quantidade de água, tipo de solo e outras características diferentes. Os seres vivos que habitam determinados ambientes estão adaptados em viver nesse local, buscando água, alimento e abrigo. Ambientes com características diferentes são habitados por seres vivos diferentes. Por exemplo, uma planta adaptada a um ambiente muito seco, como um deserto, em geral não é encontrada em uma floresta úmida. Normalmente, as florestas, muitas delas são úmidas. Um exemplo que nós temos é a floresta amazônica. Ela é toda tampada por árvores, então ela é úmida. Então, esse tipo de plantação, o cacto, por exemplo, você não vai encontrar numa floresta úmida. Vamos lá. Vamos conhecer outras adaptações dos seres vivos. Este é o urso polar. Nós temos ursos que são polares e temos ursos que não são polares. Será que ele se adapta ao ambiente que ele vive? O ambiente de gelo e tudo mais? Vamos ler alguma informação sobre ele? O urso polar tem uma camada de gordura embaixo da pele e um corpo coberto de pelos longos e densos, que protegem das baixas temperaturas. Normalmente, as patas desse urso, elas são cheias de cabelo para não queimar com gelo. Toda espécie viva se adapta ao ambiente que ela for colocada. Vamos mais uma espécie viva. Os peixes. O movimento das nadadeiras possibilita a locomoção dos peixes na água. Quer dizer, a água é um espaço denso onde o peixe, para se locomover, precisa balançar as suas barbatanas, não é mesmo? Vamos lá. O cactus. É o cactus que nós falamos, o cacto chique-chique. O cacto, planta encontrada em ambientes quentes e secos, armazena água no interior do seu caule. Foi o que nós falamos. Para ele sobreviver na seca, ele precisa armazenar. E as árvores também desse tipo de bioma, da caatinga, você sabia que ela deixa cair todas as folhas para que ela se mantenha ali firme? As folhas caem e ela ter água o suficiente para que ela possa se manter viva na época seca. A tartaruga. A tartaruga, ela vive tanto no mar ou na terra, na água, não é mesmo? Vamos ver as características dela. A tartaruga marinha apresenta as pernas modificadas em nadadeiras, o que possibilita o seu movimento na água. Fácil, né? Agora vamos ver aqui. Nós já fizemos em uma aula anterior um terrário. Lembra que nós pegamos todas aquelas plantas e colocamos em um vidro? Ali ela irá e deu um jeito de sobreviver. Dali ela faz a fotossíntese, não é mesmo? Ela tira a própria água para se manter viva. Não é isso mesmo? E agora nós vamos ver o que nós aprendemos com a nossa aula de hoje. Que no nosso planeta existem uma infinidade de ambientes diferentes.
temos a caatinga, como temos regiões de florestas, não é mesmo? Vamos a outra coisa. Que os seres vivos têm as características que lhes possibilitam sobreviver nesses ambientes. Foi o que nós falamos sobre o urso. Para ele se manter na área gelada, as patas dele são cobertas de pelo, tem bastante pelos. A tartaruga também. Agora que nós falamos, olha o nosso terrário aí. Lembram-se do nosso terrário? Pois é, ele se mantém vivo até hoje, porque todas as plantinhas que nós colocamos ali dentro, elas estão dando um jeitinho de se manter viva. É isso aí. Todo ser vivo se adapta ao ambiente que ele for colocado. Combinado? E aí? Você tem acessado a nossa plataforma SMED GV? Tem feito as atividades da plataforma?